Olá, Sofia. Olá, Cristina, como é que estás? Vivinha a caminho da praia. Tenho só, mas queria mesmo fazer este episódio porque há uma coisa que eu queria partilhar contigo e queria que me desse umas dicas, Uhum, porque não tenho grandes dúvidas que isto tem, aquilo que eu estou a sentir e a situação perante a qual eu fui exposta, e os sentimentos e emoções que daí derivaram resultam desta grande evolução que eu fiz, também contigo, não é? Um, e também lidar com os seus impactos, acho que é uma coisa que todas as mulheres passam, até porque conflitua diretamente com aquilo que nos ensinaram a vida toda, que é uhum. estarmos disponíveis, que é aceitarmos toda a gente, cuidarmos de toda a gente, e quando dizemos que eu estou primeiro, eu mereço, eu também tenho direito, seja lá em que contexto for, somos assaltadas por um sentimento de culpa monumental, não é? Eu É. já não tenho esse sentimento de culpa, mas tive alguma dificuldade em erguer barreiras e definir limites. Mas atribuem, tu sentes que já não sentes essa culpa, mas que te atribuem essa culpa? Enfim, cobram-me, Uhum. cobram-me isso. E não estamos a falar dos meus filhos, que esses a gente sabe que têm um poder incomensurável e usam-no sem pudor. Estamos a falar de uma pessoa que eu já não via há mas muitos anos mesmo, e de quem eu de facto já fui muito próxima. Eu até achei piada, isto foi num evento, e estou-me a lembrar que andámos as três grávidas ao mesmo tempo, portanto consegues perceber a cumplicidade que ali tivemos. Consigo. E, e depois, entretanto, uma de nós afastou-se, por circunstâncias da vida. Como tu dizes, e bem, a vida é um carrossel, uns entram, outros saem, temos velocidades diferentes, está tudo bem, mas foi o assalto que ela fez, ou melhor, que eu senti que ela fez à minha pessoa, Uhum. e o eu afastá-la com silêncios, portanto, não houve intromissão mais do que aquilo que eu achava que ela podia fazer, mas depois foi o que ficou em mim depois disso. Consegui-me fazer explicar ou foi Acho que tudo sim, muito. acho que sim. Eu vou falando e depois tu vais-me dando aqui algumas dicas. Eu vou Ah, só dizer uma coisa. Tira os teus óculos da cabeça porque estão aqui a aparecer, desaparecer, aparecer. Isso, perfeito. Obrigada. E depois eu distraio-me com estas pequenas coisas. Olha, o que tu me estás a dizer vem aqui tocar num assunto que é a minha paixão, que é a autenticidade, ok? Que é nós podermos ser quem nós somos. Acontece que nós vivemos numa sociedade que nem sempre nos permite, porque nos expõe demasiado, que nós sejamos quem nós somos. Então, isso advém, o que nós mostramos advém de escolhas nossas. Como eu costumo dizer, nós estamos sempre a escolher. Mesmo quando achamos que não estamos a escolher não escolher, ok? Então, o que acontece é que tendo por base esta ideia das escolhas e tendo por base esta questão da liberdade da escolha e da responsabilidade de assumir as consequências da minha escolha, portanto, mantendo aqui esta ideia, nós espera podemos aí, sempre. vou buscar o Outlook, espera, que senão isto vai estar sempre a bater. Desculpa, já fechei, desculpa. Então, Vamos lá deixa-me ver voltar. aqui. Partindo do princípio que nós temos aqui uma liberdade na escolha e uma responsabilidade das consequências ou de assumir as consequências da nossa escolha. E olhando para esta tríade, a ideia é que nós temos sempre a possibilidade de escolher como nos posicionar. O que é que acontece com isto? Acontece que este posicionamento, tendo em conta esta ideia base da autenticidade, tem que ver com a vulnerabilidade, que muitas pessoas, erradamente, a meu ver, eu digo a meu ver porque de facto nós temos muitas vezes explicações ou definições diferentes para conceitos. Muitas vezes em sessão, a primeira pergunta que eu faço à pessoa quando estamos a falar de um tema mais específico é o que é para ti isto? Ok? Portanto, é preciso nós sempre aferirmos
qual é que é a validade e qual é que é a definição do conceito. Mas para mim, vulnerabilidade não é fragilidade. Vulnerabilidade é que quando eu posso ser autêntica e quando eu posso mostrar o meu lado menos bom. Acontece que, ao contrário do que se vai vendendo, eu não acredito de todo que esta autenticidade e, por consequência, esta vulnerabilidade apareça sempre. Ela aparece quando eu escolho que ela apareça. Ela aparece quando eu percebo que é seguro que eu me mostre verdadeiramente àquelas pessoas. E estas pessoas são escolhidas por nós. Cristina, eu falo muitas vezes, já devo ter falado contigo em alguma das nossas conversas, em que eu rejo a minha vida e ensino as pessoas a fazerem, a organizarem as pessoas que se cruzam connosco em esferas, ok? Imagina que nós estamos no centro da esfera. Em esferas ou em níveis? Níveis de acesso? É como tu quiseres. Eu costumo pôr esferas, que as esferas, elas umas estão tipo matriosca, estás a perceber? Mas é Ai, como a não, vais pessoa, a construir diagramas de Verne. é como a pessoa se revira. É a minha A maneira. matemática é a nossa linguagem comum, tu sabes. Yeah. O que é que eu estava a dizer? Porque no fundo, imagina, é como se cada pessoa vai ter a sua visualização individual. Eu lembro-me de, por exemplo, que houve uma vez uma pessoa com quem eu trabalhei que me dizia: Ah, mas os limites que eu estabeleço na minha cabeça são barreiras luminosas. Eu disse: Pois, por isso é que são permeáveis. Ok? Então estás a perceber, portanto, tem tudo que ver com Bom, a mas maneira como tu deixa-me só acrescentar aqui mais dizes. uma variável, que é, eu não levantei logo as minhas barreiras quando dispararam os meus alarmes por dois motivos. Uma, porque aquela pessoa teve um acesso muito grande à minha vida, como te digo, partilhámos uma gravidez, e todo quem já esteve grávida sabe a alegria que é ter uma pessoa que partilha connosco tudo, não é? Eu tenho uma grande Sobre amiga sim, pronto. desse E a registro. outra é, e isso foi o que mais me surpreendeu, foi o quanto eu evoluí desde aquele ponto. Ou seja, o que eu acho é que ela ou evoluiu no outro sentido, ou deixou-se ficar no ponto de partida, ou no ponto em que nós deixámos de nos cruzar, e eu evoluí imenso, ou no outro sentido de diferente, e portanto eu tive o tempo todo a olhar para ela e a pensar o quão distante eu já estou disto. E É ainda não. interessante. É interessante isso que estás a dizer, porque o que eu subentendo no que me dizes é que eu já me vulnerabilizei em tempos para ela. E o que nós vamos tendo que fazer é, temos que ir atualizando a nossa base de dados, ok? Tal Ou e qual. seja, mesmo que esta pessoa tenha sido próxima de mim o suficiente para eu ter sentido que era um espaço seguro mostrar-me, isso pode já não ser verdade. Como pode ser verdade aquela pessoa que eu achei que nunca teria esta ligação, afinal, faz-me sentir segura ao ponto de eu me querer mostrar como eu sou, esta vulnerabilidade. Eu acho Mas, que isto diz, desculpa. Pois não me mas, deixes esquecer o que eu estou a dizer, o que eu estou a pensar, porque pronto, diz, mas vai diz, partilhando, diz. sim, tranquilo. Não, é porque isto tem tudo a ver com finanças pessoais. Pois tem, pois Isto tem. tem tudo a ver, era este ponto de ligação que eu queria dar. Este episódio do nosso podcast tem tudo a ver com finanças pessoais, porque nós estamos sempre a dizer que as pessoas com quem discutimos dinheiro, e tem piada, porque foi precisamente aí que começou tudo a descambar. Porque eu, com estas outras pessoas que estavam naquele evento, estávamos literalmente a bater bolas. Mas a bater bolas. E o que é que tu achas disto? O que é que achas daquilo? E o que é que tu achas não sei o quê? E manda-me lá isso para eu ver também. E depois eu dou-te a minha opinião. E ela estava a anos de luz daquilo tudo e a tirar apontamentos, que é uma coisa absolutamente ridícula, considerando o nível de sofisticação que aquela conversa já tinha, não é? Imaginem o que é estar a ter uma aula de física nuclear e a tirar apontamentos com caneta e papel num bloquinho pequenino, que obviamente ou estão a ouvir e a absorver ou estão a escrever. E não se consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo quando se está naquele nível de sofisticação. O termo é mesmo este, Mas não tu é? fazes consultoria, Cristina, podias ter oferecido os teus serviços. Eu ofereci, mas claramente não era o que ela queria. Ela queria a borla, né? Sendo que eu tenho muito claro, e aí tenho os limites muito bem definidos, os meus amigos não são meus clientes. Eu até faço ao contrário. Os meus amigos não são meus clientes. E com eles, porque eu também quero discutir com eles, não é? Discutir, debater assuntos, não é? E eu já disse isto várias vezes. E aqueles com quem eu não discuto, eu prefiro que me perguntem uma questão específica
e a pessoa resolve ali em 3 minutos, ou antes de fazerem o disparate. Obviamente que a decisão é sempre deles e eu não vou acompanhá-los, não é? Uhum. Mas consigo alertar para uma série de questões. Outra coisa é estar a prescindir de um evento do qual eu tiro tanto prazer de estar com aquelas pessoas horas sem fim. É um dia que nós reservamos só para nós, sem maridos, sem filhos, sem coisa nenhuma. Epá, e acredita que a gente não esgota a conversa. Ficamos é Claro. cansadas. E não estou para prescindir disso para estar a falar de trabalho, porque isto, para todos os efeitos, para mim é de trabalho, não é? Tina, aí tens o teu primeiro limite, Mas eu não ok? tenho dúvidas nenhumas, e eu disse-lhe isto mesmo. Pá, se queres continuar esta conversa e aprofundar esta conversa, marca uma consultoria. Pronto, e ficou ali resolvido. Porque a questão é exatamente esta, é que muitas vezes nós até temos na nossa cabeça o que são os nossos limites. A questão é que, a maior parte das vezes, nem temos. Há pessoas que nem sequer sabem o que são os limites, ok? Mas, quando nós sabemos o que são, sabemos quais são, por vezes esquecemos-nos de nós temos que os comunicar. Porque as pessoas não estão dentro da nossa cabeça. E Não, se não, eu, não, não estão dentro da nossa cabeça e estão com outra frequência de rede, portanto, nem pronto, sequer estão mas se eu não me posicionar, ali não comunicados, tal e ok? qual. Se eu não estabelecer essas barreiras, ou se eu estabelecer barreiras, mas elas forem permeáveis, eu não estou a ser autorresponsável, ok? Eu gosto muito deste prefixo, quem me conhece já me ouviu falar, porque nós somos extremamente bons a saber o que é respeito para os outros, mas o autorrespeito está quieto. Somos muito bem, sabemos muito bem o que é responsabilidade para com os outros, mas connosco ficamos aquém. E é muito esta ideia deste virar para nós, e eu agora podia dissertar aqui sobre o que é que eu acho acerca do egoísmo, que toda a gente acha que, tal como nos ensinaram, e tu dizias no início do episódio, que nos ensinaram que nós tínhamos que ser, as mulheres em particular, tínhamos que ser submissas, não podíamos zangar-nos, né? Não podíamos ser egoístas, pois eu discordo Disponíveis, isso, completamente. disponíveis. Eu também discordo, mas deixa-me que te diga que até na minha vida profissional já ouvi coisas tipo, tu és, como é que disseram, que eu achei um piadão, que eu disse, e a minha resposta foi, tens noção que isso é um elogio. Ahm, Tu és segregadora. Eu Claro. almoço com qualquer pessoa e Tu tu não. escolhes, tu Foi escolhes. precisamente isso, tens noção que me estás a dar um elogio, que me estás a fazer um elogio. E essa pessoa ficou muito surpreendida. E eu disse, pois de facto, eu não vou almoçar com pessoas que não me dizem nada, nem me vão dar um momento de prazer. Para isso estou sozinha, porque estou tão bem comigo própria, que para superar isto eu tenho que me trazer um valor acrescentado, incrementado, Que é exatamente, é aí que reside a tua liberdade. É na tal tua e qual. escolha. Ok? É exatamente, é eu poder escolher para poder ter a liberdade de ser quem eu sou. Que nós temos diferentes personas, que desempenhamos diferentes papéis nos diferentes contextos, isso é ok. Como eu costumo dizer, desde que eles não entrem nem em conflito entre eles, nem com a tua essência. Mas nós podemos escolher até onde é que vamos, até onde é que nos expomos, até onde é que partilhamos. Aqui a questão que eu costumo dizer é: calibra o teu comportamento tendo em conta a pessoa com que menos afinidade tens, não é? Que isto é incomodativo quando nós vamos para um momento de espaço seguro e tal. É, mas deixou de ser um espaço seguro quando essa pessoa lá está. Portanto, então, né? A partir daí, das duas, uma, ou te regras sempre, não é? Ou ela não vai, ou não vais tu. Não quero. Eu adoro, aliás, nós adoramos todos aqueles momentos, por isso é que perpetuam no tempo. Uhum. Todas nós tiramos muito prazer daquelas horas em que estamos todas juntas. E esta pessoa foi pela primeira vez e claramente no caminho diz respeito não volta a ir, porque Então filtra, então sim, filtra, sim. não é? Agora, eu vou te dizer, agora tenho outro problema, que é como é que eu consigo transmitir isto às outras sem parecer, também é uma coisa muito típica de mulheres, não é? Sem parecer má. Será esse o teu medo de não agradar, Cristina? Porque na verdade o que tu estás a dizer, e se são pessoas muito próximas de Não, não, ti que não, te acho que não. conhecem, É como ela só se comporta assim comigo, e em privado, porque obviamente quando estamos todas ela não tem essa postura, é só quando está comigo sozinha. O que eu não quero é fazer com que as outras pessoas prescindam de uma companhia que para elas também pode ser agradável, só não é para mim. Estás a perceber? Não é. mas aí a escolha não é.
É Pois tua não, se tu pois decidires não. ir, mas não é tua se for uma escolha E ela, delas. Estás a tal e entender? qual, Porque tal e aqui qual. Mas há normalmente um nós. conflito, deves perceber isso, Sim, consigo, claro. Mas nós também só podemos responsabilizar-nos pelo que podemos controlar, tal e qual. ok? Isso eu também, E tu não controlas o que os outros pensam nem a vontade dos outros. Até onde tu controlas é eu estive desconfortável nesta situação. Eu gostava que falássemos sobre isto, eu dou a minha opinião e gostava de fazer um pedido, né? Ou então eu venho e não sou eu, ou então eu não venho. Pá, é simples. Porque, repara, é importante que nós comuniquemos isto, porque senão como é que as outras pessoas vão perceber se não lhes for dito, se não lhes for comunicado, e mais do que isto, nem é só a circunstância, eu diria que é a emoção de que tu falaste que ficou presente, ou o sentimento. Esse é que é importante, que é, ok, eu até estou ali, até geri, até não sei o que, se lá até ninguém entendeu. Mas eu saí de lá com um sentimento antagónico em relação ao que eu gostava de ter saído. tal e qual. Ok? Então, no fundo, eu até posso ter gerido muito bem. Pá, eu já tive conflitos na minha vida em que ninguém deu conta que eu estava fora de mim, né? Mas depois a energia que eu pus naquele conflito e o sentimento e as sensações físicas que eu tive a seguir, fui eu que tive que lidar com elas. Eu tenho mesmo situações em que tenho um compromisso, vá, um autocompromisso em que eu não me submeto a isto. Eu abandono conversas, eu simplesmente, quando o assunto está a deixar não sei o quê, eu digo à pessoa: Esta nossa conversa já não vai continuar, ok? Há, por vezes, é raro, mas por vezes, há situações em que se eu não estou capaz, e vai alguém que eu não tenho compatibilidade, eu não vou, ou se vou, escolho o meu lugar e afasto-me. Portanto, há aqui toda uma estratégia, mas são estratégias que são pessoais. São estratégias que nós temos que perceber. Mas o contexto, se nós formos ver, é parecido para toda a gente. Nós estamos aqui a conversar sobre situações que toda a gente há de ter sentido qualquer coisa parecida com isto uma vez, não é? Então, por isso é que é tão importante o autoconhecimento, não é? Que é eu saber até onde é que eu estou disponível a ir e o que é que eu estou disponível para fazer. Porque às vezes a escolha é então eu não vou. Ok? Por isso é que é importante tu perceberes até onde é que eu consigo gastar esta energia e eu saio de lá a ter valido a pena. E voltamos às escolhas. Mas para isto é preciso analisar, não é? Não é ir a tudo e depois pôr aqui a maquinaria toda de guerra e vamos proteger-nos e não sei o quê. Epá, isso é para quando nós não estamos para os imprevistos, não é? Porque de Ah, resto, mas olha que mesmo os imprevistos, deixa-me te diga, eu já fui apanhada de assalto, pá, aí eu consigo lembrar-me, foi desta situação em que eu de facto não estava à espera, ter evoluído tanto face àquilo que já fui e ser confrontada com o meu eu antigo, que foi representado por aquela pessoa, não ia é? dizer isso, E eu não tenho exatamente. dúvidas nenhumas que foi qualquer coisa desse género. E atender um telefonema ou receber um SMS de um número que não está identificado e ser tomada de assalto também, né? E tu nem. É mesmo tomada de assalto, aquilo Mas não há qualquer. aí não estás tão exposta porque aí não estás a ser vista, não estás a ser analisada em todo o teu ser, não é? E nesta situação estavas, é diferente. Ok? Porque quando nós temos uma situação, nós temos aquele impacto, mas depois temos tempo para digerir. Eu posso responder a SMS mais tarde, posso nem responder. Agora, quando eu estou numa situação presencial, né? Toda a minha não resposta é uma resposta. Ok? Portanto, Eu é estava a essa. pensar era noutra coisa. Tu não tens uma resposta verbal, mas a tua linguagem não corporal grita Comunicação. tudo aquilo que tu estás a pensar, não é? 70% da nossa comunicação é não verbal, Tal e Cristina. qual, Ok? tal e qual. Portanto, é E eu importante. queria agora centrar a nossa conversa nas finanças pessoais e Sim, voltamos outra vez à tribo. E voltamos outra vez ao grupo de pessoas com quem nós temos que descobrir que podemos falar, não é? exatamente. É E eu exatamente este acho o que ponto esse de é que é toque, claro. tal e qual, tal e qual. É chegar aqui, portanto, isto tudo não é para eu fazer uma sessão de terapia, nem pouco mais ou menos, é para chegarmos aqui. Portanto, nós temos um grupo, lidamos com todas as pessoas, nos vários papéis que desempenhamos na nossa vida, pessoal, profissional, social, certo? Uhum. Familiar. E mesmo dentro dessas, há pessoas com quem podemos falar, há outras pessoas com quem não podemos falar
e há aquelas com quem podemos falar tudo. E temos que saber distinguir o trigo do joio, não é, Esta é a Sofia? ideia dos limites, porque repara, eu posso até ter uma ligação muito próxima com uma amiga minha, com quem eu partilho coisas da minha vida, não é? Mas no que diz respeito, por exemplo, a finanças, eu achar que ela pode julgar as minhas escolhas. Tal e qual. Ok? Então, como eu costumo dizer, a ideia é procurarmos as pessoas que fazem sentido para aquele assunto, não tem que ser sempre a mesma pessoa. Eu sou até uma uma apologista da poliamizade, né? Porque as pessoas têm a minha melhor amiga, eu não, eu tenho muitas melhores, muitas não são muitas, mas são algumas melhores amigas. Por isso, porque nós temos uma compatibilidade mais nesta linha, como é que eu poderia ser melhor amiga só de alguém, por exemplo, que não tem filhos? Não é? Era difícil porque havia um campo muito presente na minha vida que não havia aqui um respaldo, não é? Então é um bocadinho por aí. Eu costumo dizer, até mesmo uso um termo que é usar um Frankenstein de referências. O que é que isto quer dizer? Um Frankenstein, como toda a gente presumo eu saberá, é um monstro construído por bocados de outras pessoas, não é? É máquina e tal. E eu costumo dizer exatamente isto mesmo na referência, quando nós temos uma referência qualquer. Em vez de termos uma pessoa, porque é que nós não vamos buscar os bocados de várias pessoas que nós achamos que são referências? Ainda ontem vinha a ouvir um podcast muito interessante com o Pedro Vieira e com a Miovene, que eles diziam que, por vezes, ficavam muito cativados por alguém, não é? Que seguiam a pessoa porque o trabalho era muito interessante, mas depois descobriam a pessoa que estava por trás daquilo e ficavam extremamente desiludidos, não é? Porque depois nós confundimos muitas vezes a pessoa com a função. E então a ideia é exatamente esta, é nós percebermos, ok, eu posso não gostar daquela pessoa toda, eu gosto daquilo, e aquilo é uma referência para mim. Ou, agora, voltando aqui a esta questão das finanças, eu até posso partilhar estas minhas dúvidas ou as minhas possibilidades de tomada de decisões de risco com alguém de quem eu não bebo café junto ou quem eu não lhe falo da minha vida pessoal. Mas é alguém da minha tribo que vai entender perfeitamente o que é que eu quero com aquela conversa. Portanto, e a questão é, nós temos que criar as tais esferas, não é? Que eu estava a falar há pouco, que é a ideia de quem são as pessoas em quem eu posso confiar e depois posso ter diferentes esferas. Esta é a esfera das pessoas das finanças, esta é a das pessoas da parentalidade, esta é a esfera das pessoas do trabalho, né? Em que eu vou percebendo, estando eu no meio, até onde é que eu permito que as pessoas cheguem e o que é que eu quero Tal e qual. partilhar. Ok? Tal e É qual. muito esta noção. Eu por vezes peço às pessoas para fazerem quase esta visualização, porque torna-se mais simples. Eu posso dizer, por exemplo, as minhas esferas são laranja, não sei porquê, eu nem gosto particularmente da cor, mas para mim são esferas 3D laranja. Vai só saber porquê. Ok? Portanto, são situações em que, quando nós visualizamos, parece que se torna mais real e parece que se torna mais simples nós entendermos. Imaginem que nós estamos no centro e as pessoas estão a gravitar à nossa volta, ok? Elas só estão perto de nós, mas só chegam até onde nós permitirmos. E quem é que comanda isso? Nós. Ok? Portanto, é preciso perceber este autopoder, mas acima de tudo, assumir esta autorresponsabilidade. E não sentir culpa, que eu acho que isso é que é importante. Não estar culpa associada, A culpa e não. a vergonha, Cristina, são Sim, das emoções mais complexas que existem. A culpa até é um bocadinho mais composta neste caso. E esse é um trabalho duro, é um caminho das pedras, como se costuma dizer. É muito interessante, eu queria há bocadinho dizer uma coisa que é, quando tu dizes, eu sei que me estava a confrontar com o meu eu antepassado, não é? O meu eu antigo. E é muito curioso porque uma das maiores revelações e talvez a mais dura que eu tive mesmo sobre o meu processo nesta ideia do autoconhecimento foi o que mais nos incomoda no outro é porque é sobre nós, ok? Isto é um choque porque como é que aquela pessoa tão estúpida mexe tanto comigo, não é? Isto tem a ver com a minha estupidez, tem a ver com o quê, não é? Mas no momento em que nós conseguimos perceber isso que tu percebeste, é uma excelente notícia. É a notícia de ok. Não, a primeira é eu evoluí e a segunda é eu sei o que é que eu preciso de olhar com mais atenção. Ok? e agora não percebi essa segunda parte da frase. O que é que eu preciso de olhar com mais atenção? Se eu já não me Porque identifico com aquilo.
Porque se ainda te incomoda, ok? É que esta é a parte difícil. Porque uma coisa é eu, do meu pedestal, dizer, eu já não estou aí, ok, não é? Porque nós temos esse gostinho, né? Eu já Sim, evoluí, palavras tuas, não é? sim. Então temos aqui quase uma sobranceria, sabes? No entanto, tu já evoluíste em tantas coisas em relação a outras pessoas que tu já nem sequer comentas isso, já nem sequer te toca, não é? Então porquê que aquela situação em particular naquela pessoa? Então o que é há ali que é preciso tu olhares com, diria eu, muito carinho. Eu não sei se a minha resposta te vai satisfazer ou vai satisfazer as teorias e os cânones que também desenvolves, mas eu acho que aqui é a parte afetiva. Eu gostava efetivamente e muito daquela pessoa. É uma E o que eu estou. desilusão. Sim, Pode ser, pode ser, sim, pode ser. Pode ser sim. um confronto com Vou pensar nisso eu nesta confiei situação nesta em pessoa. particular e na outra do telefonema. Sim, sim, sim. Pode E ser, pode também da ser. apanho de assalto. E eu não estava, não tinha as minhas defesas levantadas porque eu para aquela pessoa não sentia necessidade de ter as defesas Eu levantadas. diria que não é só isso, mas também se calhar não há o espaço para estarmos a falar sobre isso. Mas entendes o que eu quero dizer? Ou seja, cada vez que eu sinto que, ok, eu já evolui, mas aquilo continua a incomodar-me, há mais qualquer coisa para a qual eu preciso de olhar. Ok? E às vezes demora algum tempo, né? Para perceber, mas isso até existe aqui umas dinâmicas que um dia podemos fazer as duas, com calma. Mas é muito esta ideia das finanças, porque Era esta ideia das finanças é exatamente nesse sentido de, ok, se eu senti, desculpa, era por isso que eu queria tanto trazer este assunto, para se perceber precisamente que as pessoas com quem nós nos mostramos vulneráveis e mostrar as nossas finanças pessoais e as nossas, que refletem as nossas escolhas, implica um grande nível de exposição, não é? é Eu costumo isso dizer a mesmo, brincar, é vamos fazer um isso mesmo, striptease, não é? é isso mesmo, é isso Porque mesmo. tudo, cada gasto que nós fazemos expõe-nos como pessoa e expõe as nossas escolhas. E, e eu vou ser-vos muito sincero, eu falo mais facilmente de finanças, não de investimentos, mas de finanças pessoais, de dinheiro mesmo, com pessoas com quem eu não conheço tão bem. Claro, O julgamento delas não me vai acrescentar claro, rigorosamente nada, claro. do que com pessoas que estão muito próximas de mim. É sério que tu vais gastar dinheiro nisto? Eu vi isso há pouco tempo. E depois, aquele dinheiro que eu gastei teve um retorno brutal. E a Mas pessoa olha depois uma não. coisa tão interessante, olha, em relação àquilo que estávamos a falar, o mesmo julgamento, porque é julgamento sobre as tuas escolhas, com Tal uma qual, pessoa é-te indiferente e na tal outra qual. é aí que nós temos que ver. Alguma coisa há aqui de diferente, ok? Portanto, é por aí que temos que olhar. Agora, eu ia dizer exatamente isto, que é, talvez para nós percebermos isto na amizade, na vida e nas finanças, não é? É perceber o que é que tem que estar naquela pessoa, que características ela tem que ter e que características é que ela não pode ter. Portanto, fazendo aqui esta análise, é que eu vou conseguindo de alguma forma criar aqui o meu grupo de pessoas, a minha tribo. Ok? Então, que características é que têm que ser comuns a todas elas e o que é que eu não posso sentir quando estou a partilhar com elas, não é? Por exemplo, o julgamento é uma das coisas que está é extremamente intrínseco à nossa sociedade. No entanto, é uma coisa que incomoda toda a gente quando está a recebê-lo, porque adora fazê-lo, não é? Então, é muito esta ideia de perceber, e mais uma vez vamos aos ditados, não é? Nas costas dos outros eu vejo as minhas, portanto, se alguém está a julgar. E isto são sinais que nós podemos sempre estar atentos e vamos filtrando. E vamos filtrando. Porque é assim, deixar passar pessoas através do nosso filtro faz parte. Nós não temos nem que agradar a todos, nem que gostar de toda a gente. Ponto. Eu acho que este é um ponto de partida interessante. Para aquilo que estavas a dizer de eu não vou almoçar com toda a gente, porque disseste-me uma vez, o meu tempo e o meu dinheiro são meus, não é? E são valiosos. E são valiosos, porque, no E não fundo, estamos a falar de dinheiro. Dinheiro exato, naquele conceito não é euros. Ou é um valor. é o valor do tempo, é o valor do teu tempo, porque se tu estás a alocá-lo para aquilo, não estás a É um fazer valor outras económico. O coisas. que eu quero dizer é que não é um valor financeiro, é um valor económico. Depois eu posso explicar qual é a Sim, diferença entre os sim. dois. Mas a questão é exatamente esta, não é? Portanto, no fundo, assumir a liberdade da tua escolha. Sim, E
deixar a culpa ir, porque a culpa, nós não podemos fazer de conta que a culpa não existe. Isto é como com todas as emoções e sentimentos, não, o caminho nunca é fazer que não existe, é olhar e tentar entender. Eu costumo dizer, epá, é sentar, tomar um cafezinho com a tua emoção e perguntar-lhe, o que é que tu me estás a dizer? Isto parece assim um bocadinho romântico, até infantilizado, mas eu acho que é muito simples, porque no fundo é olhar com seriedade, não é, para aquilo e pensar, se as minhas emoções são notícias sobre mim, o que é que esta culpa me está a dizer? Ok? O que é que eu posso Olha, esse mudar? até pode ficar o nosso trabalho de casa Sentaste com uma das tuas emoções. e refletir sobre ela. E eu acho que a culpa é aquilo que todas as mulheres vão escolher. A culpa, o julgamento, porque é que eu dou tanta importância, não é? É isto, porque é que eu Sim, sinto esta sim, ideia. sim. Boa, Cristina, olha, estamos a acabar, portanto, ficou o trabalho de casa, não é? Senta-te com a tua emoção ou sentimento que mais te assalta. E se não te importas, eu meto a segunda tabela, que é Então vá. relaciona com as finanças pessoais. E relaciona com finanças pessoas, porque na verdade Tal e é qual, sempre tudo sobre ti, não é? tal e qual. Pronto. Beijinho, Essa tua Cristina. é muito boa. Obrigada. Até para a Adeus. semana. Vou para a praia. Então vá, boa viagem.